Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, não é? Coloca seus comentários que vocês têm aprendido, as experiências de vocês. Gostaria de ouvir sobre isso. O que Deus tem feito nas suas vidas através dos vídeos, a divulgação que vocês têm visto, o êxito das pessoas que você tem divulgado. Você faz parte desse ministério comigo. Eu não estou só. Eu conto com você e Deus também. Bom, nós estamos chegando ao fim das sequências das nossas lições sobre a vida dos patriarcas. Esta semana eu vou gravar os 2 vídeos sobre as últimas lições, porque estarei viajando para a Europa sexta-feira. Sim, estarei indo para lá e 15 dias terei que ficar de quarentena, não poderei gravar, então já deixarei pronto para vocês continuarem vendo. Ao passar a quarentena, nós vamos começar novas lições, que será sobre a vida de Jesus Cristo. Eu estou muito empolgada para começar também sobre a vida de Jesus Cristo. Mas vamos ver hoje o que aconteceu com a vida de José, depois que seus irmãos venderam José, certo? Então, nosso cântico está relacionado com isso e o versículo também, que nós não temos que temer o que aconteça na nossa vida, que temos que aprender a ser gratos a Deus por tudo, mesmo na dor. Ou na dor, ou na alegria, ou nas provações. Nós temos que ser gratos a Deus, que vai ser o nosso versículo depois, tá? Então vamos cantar o nosso corinho que diz: nada temer. Nada temer, mas sempre crer. Tudo é possível para quem crê. Nada temer, mas sempre crer. Tudo é possível para quem crê. O nosso versículo de hoje diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. É difícil, né? Às vezes é difícil a gente dar graças a Deus quando está passando necessidade. Você sem emprego, talvez. Está sendo grato a Deus por isso? Nesse tempo, você pode descer e buscar mais o Senhor para Deus lhe mostrar algo melhor. É difícil dar graças quando perde um ente querido, é difícil dar graças quando está no leito de enfermidade, é difícil muitas vezes. Mas se a palavra nos ensina, nós vamos ver a situação de uma maneira bem diferente. Então vamos ver o que aconteceu com José, independente de tudo que os seus irmãos procuraram fazer contra ele. O que foi que Deus fez na vida de José? José foi vendido pelos ismaelitas, como nós lemos na palavra de Deus, não é verdade? Foi levado como escravo. E José viveu ali no Egito. José viveu ali no Egito como escravo, mas ao trabalhar lá no Egito, todos viam o comportamento de José. Já no capítulo 34, conta que o Senhor estava com José e ele foi varão próspero. Deus estava com José, ele era varão próspero. Deus está comigo, eu sou próspera. Deus está com você, você está sendo próspero? Você está sendo fiel a Deus? Fiel no dízimo, fiel nas ofertas, fiel no ministério, fiel na sua família, no seu matrimônio, no seu trabalho com o seu patrão, no seu cargo. Você é fiel a Deus em tudo? Deus não mente. O Deus de José também ele é o nosso Deus. E se você ler essa parte da história de José, 4 vezes fala isso. O Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Na sua mão. Deus pode fazer prosperar na sua mão. O que você tocar, Deus pode fazer prosperar, fazer curar as pessoas, fazer multiplicar o seu dinheiro, fazer render o que você faz, saber comprar, saber usar, saber dar.
Deus é aquele que faz. As pessoas tiveram confiança em José logo do início, porque viram que Deus era com ele. Ele era uma pessoa diferente. E já no versículo 5 diz, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Deus abençoou até o ímpio, por amor a mim e a você. Sim, até aqueles que estão ao nosso redor são abençoados através de nossa vida, se a gente tiver uma vida correta diante de Deus. Então, de novo diz que José cuidava de tudo e de nada o patrão dele sabia. Versículo 5, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira de que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Tudo foi confiante nas mãos de José. Será que a pessoa pode confiar em você? Confiar no que você fala? Confiar no que você faz? Confiar no que você diz? A confiança é muito importante na nossa vida, não é? E aqui conta que, na sequência da nossa história, José mostrou um espelho muito grande de que Deus era na sua vida. Então a mulher de Potifar veio tentar José e procurou muitas vezes José para cometer algo ilícito. E José não cedia e não permitia. E ele disse para ela, ninguém é maior do que eu nesta casa. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Sabe? Tudo que a gente faz contra as pessoas, nós estamos fazendo contra Deus. Porque cada pessoa foi criada à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E aí, se fazemos com alguém, estamos fazendo com Deus, e isso entristece o coração de Deus. Houve um tumulto muito grande no palácio. E no aniversário de Faraó, houve um problema muito grande. Faraó ficou muito zangado com o copeiro-mor e o padeiro-mor e colocou-os na prisão. E ali naquela prisão, onde José estava, também foi colocado com ele o copeiro-mor e o padeiro-mor ali na prisão. José foi levado para a prisão injustamente por causa da mulher de Faraó. Ele não tinha de novo cometido nada. E de novo, injustamente, estava pagando um preço muito alto. José, longe da sua família, vendido, preso, tudo injustamente. Como poderia ter sido o comportamento de José? Ele poderia ficar revoltado, amargurado, malcriado, né? Sem querer obedecer. Mas nem por isso ele se revoltou, nem por isso ele continuou obediente ao seu Deus. E por ele ser obediente a Deus, a Bíblia diz que o Senhor o fazia prosperar. Se estamos em obediência, nós prosperamos. Se nós estamos em desobediência a Deus, não vamos prosperar naquilo que fazemos. É necessário obedecer a palavra para ter prosperidade, porque o caminho é aqui. E o que aconteceu? Ao José está naquele presidiário, até ali Deus fez ele prosperar. Versículo 20 diz, e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, onde os presos dos reis estavam. O Senhor, porém, estava com José de novo. E estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-mor. A benignidade, a graça, a bondade do Senhor está sobre mim. E sua palavra diz que está sobre você. Se você vive fazendo isso, outros verão essa bondade, essa benignidade e essa graça do Senhor. E você e eu vamos ter prosperidade naquilo que a gente faz. Próspero em tudo, em tudo. Sim, no relacionamento com sua família, no seu trabalho, no seu ministério, com o seu patrão, com os vizinhos, em todas as áreas da nossa vida.
Nós temos que ter uma linha com o Senhor, a fim de que o espelho de Deus seja visto na nossa vida. Todos podiam ver na vida de José. E José, o Senhor fazia prosperar. De novo, o versículo 23 diz: e o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa. Antes era Potifar, que não precisou cuidar de nada, até que sua mulher enganou e botou José preso. E aqui já era o carcereiro Mó, que adquiriu confiança em José. E ele não tinha que cuidar de coisa nenhuma, deixava tudo na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E houve outra pessoa mais importante. Nós vamos ver na continuação da história o que aconteceu com José. José, em tudo o que fazia, prosperava. E aí, José ficou preso junto com esses dois. Quando vieram, José começou a conhecer o comportamento deles, convivendo com eles. Certo dia, eles acordam e o seu semblante não está da mesma maneira. E José percebe que algo estranho deve ter acontecido com eles. Acordaram de manhã, José falou: o que está acontecendo com vocês? O seu semblante já não é o mesmo? Eles disseram: nós tivemos um sonho e ninguém sabe interpretar o nosso sonho. Versículo 8 do capítulo 40 diz assim: temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro Mó o seu sonho a José, e o padeiro Mó contou. Eu gostaria que vocês depois lessem essas histórias. Não dá tempo a gente contar detalhado, seria tão bom. Mas o tempo é muito restrito. Para você entender melhor os sonhos, vocês leiam depois. O que aconteceu? José confiou, com certeza, enquanto eles contavam o sonho, Deus dava a José a interpretação dos sonhos. E aí, José disse para o copeiro Mó: olha, o seu sonho significa que em 3 dias você vai voltar a dar o copo do rei em sua mão. Agora, para você, padeiro Mó, não tem uma boa notícia. Em 3 dias, você será morto. Seu corpo, você será degolado. E as aves do céu vão comer o seu corpo. Passaram-se os 3 dias. Depois dos 3 dias, eles foram retirados. Na hora de sair, José disse para o copeiro Mó: não se esqueça de mim quando você estiver diante de Faraó. Veja, versículo 14, ele diz: lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco nada tenho feito para que pusessem nessa cova. O padeiro Mó saiu. Será que ele lembrou-se de José? Não se lembrou de José. Esqueceu de José. Passou-se o tempo, ele continuou trabalhando ali, servindo o copo a Faraó. E, ao sair do presídio, José ficou sozinho lá no presídio, mesmo assim, temente e obediente a Deus. Houve um outro reboliço dentro do palácio. E naquele reboliço todo mundo se preocupou. Faraó estava muito, muito mal. Ele disse: eu tive um sonho, não sei o que é que eu faço. Chama todos os mágicos para que venham interpretar o meu sonho. E aí chamaram todos os magos, os mágicos do palácio, os adivinhos, para interpretar o sonho de Faraó. Faraó estava inquieto, não conseguia dormir direito. E ele teve 2 sonhos. E aconteceu que o sonho deles, no fim de 2 anos mais ou menos, passou-se que José ficou no presídio ainda lá, sem ninguém, 2 anos. Até que Deus usou a situação de Faraó ter um sonho. Ora, José teve seu sonho, concretizou-se, não foi? Que ele se tornou depois o que vamos ver. Acontece que os que estavam presos com José
também tiveram sonhos e Deus usou José para interpretar. E agora acontece que Faraó tem um sonho e Deus usa essa situação de Faraó. E nesse momento, quando foi chamados os adivinhos, os mágicos para interpretar o sonho, nenhum deles conseguiram interpretar o sonho. Naquele momento, o copeiro Mó se lembrou de José, porque ele também tinha tido um sonho e José tinha interpretado o seu sonho. Ele disse assim, veja capítulo 41, versículo 8 diz, e aconteceu que pela manhã o espírito de Faraó se perturbou, porque ninguém havia que interpretasse o sonho. Então o copeiro Mó lhe falou, eu estava lá preso, comigo, onde eu estava preso, havia um mancebo, que ele era servo do capitão da guarda, e ele pôde interpretar o meu sonho. Ele interpretou o meu sonho e do padeiro também. Aí Faraó mandou chamar a José. E quando chamou a José, José teve que tomar banho, se barbear, vestir uma roupa importante e bonita para se apresentar na presença de Faraó. Quando o copeiro Mó disse, sabe, Faraó, tudo que ele me falou aconteceu e contou o seu sonho, Faraó, manda chamá-lo para a minha presença. E naquele momento, quando ele chegou à presença de Faraó, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Não podia olhar nos olhos e ele disse, eu tive um sonho, já chamei todos os mágicos aqui para interpretar e ninguém pode. Me dizem que você interpreta sonho. Ele disse assim, veja lá, o capítulo 41, ele disse, eu não sei o que eu vou fazer. E contou o sonho, que tinha 7 vacas bem bonitas e formosas, que comiam as vacas magras. E mesmo comendo as vacas magras, não engordavam. E as vacas magras comiam as gordas e não engordavam. E as espigas magras comiam as espigas gordas e também não engordavam. Eram 2 sonhos. E José disse, Faraó, Deus está te dando 2 sonhos, sendo um só. Ele disse assim, não sou eu que interpreto os sonhos, ele disse. O sonho foi duplicado 2 vezes. É porque uma coisa está determinada por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Deus se apressa a fazer alguma coisa na tua vida. Deus se apressa a fazer alguma coisa na minha vida. Deus se apressa a fazer alguma coisa na sua igreja. Deus está se apressando a fazer alguma coisa na terra, porque Jesus está voltando. Por isso esse reboliço todo. Nós podemos tirar essas partes como lições para a nossa vida. Porque esta coisa é determinada de Deus. O que está acontecendo com você é determinado de Deus. Porque Deus se apressa a fazer algo para você. O que está acontecendo comigo está determinado por Deus. Porque Deus se apressa a fazer algo comigo. E a você também. E aí, José humildemente ouviu os sonhos de Faraó e interpretou o sonho a Faraó e disse a Faraó, ajunte comidas, bastante celeiros cheios, porque haverá no Egito 7 anos de fome, de fartura primeiro, e que seja muitos celeiros cheios, porque depois será mais 7 anos de fome. Faraó, é necessário que você tenha alguém muito competente para cuidar de tudo aquilo que precisa, para que a terra não pereça de fome. E aí, além de ele interpretar o sonho, ele deu um conselho a Faraó, consiga um homem capaz de fazer isso. Ele disse, Faraó falou,
E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos outro varão como este, em que há o Espírito de Deus? Será que as pessoas podem ver o Espírito de Deus na sua vida? Será que as pessoas podem ver o Espírito de Deus na nossa vida? Será que eles podem dizer assim como o Faraó disse: Deus te fez saber de tudo, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Ninguém é tão entendido e sábio como tu. Ele usava a sabedoria do Senhor. Sim, a palavra de Deus diz em Tiago: se você não tiver sabedoria como agir, peça a Deus, que a todos dá e não lança em rosto. Nós temos que ter sabedoria nas atitudes que temos que tomar. E o que aconteceu que Faraó, aquilo tranquilizou o coração de Faraó. E Faraó disse assim no versículo 40: tu estarás sobre a minha casa e por tua boca governará todo o meu povo. Somente no trono eu estarei. E tirou Faraó o anel do seu dedo e pôs na mão de José e o fez vestir com roupas especiais. E todos clamavam a José de joelhos. E Faraó disse a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Isso significava que José dominaria, seria o governador do Egito. Olha o que Deus fez na vida de José. Que prosperidade! Pela obediência em todo o caminho e deserto que José passou, esperando no Senhor, confiando no Senhor, vivendo no Senhor, chegou o momento de Deus honrar. E aí o que aconteceu? Aqui diz que José era da idade de 30 anos quando isso aconteceu. Versículo 47 diz: e a terra produziu por 7 anos de fartura a mão cheia. Foi o resultado do trabalho de José. Sim, o resultado do trabalho. José ajuntou muitíssimo trigo sobre a areia do mar. E aí, José casou-se, teve filho, chamado Manassés e Efraim. E Deus se fez crescer. José botou o nome de seus filhos assim, porque ele viu como Deus o fez prosperar. Mas será que a vida de José terminou aí? O que será ainda que aconteceu com a vida de José? Porque José, ele passou muitas lutas, não foi? José sofreu tudo aquilo sem ser culpado de nada. É duro para a gente também, né? Quando alguém nos julga de alguma coisa que a gente não fez. Você ser castigado, talvez, criança, por alguma coisa que você não fez. Você ser castigado pelo patrão com algo que você não fez. É muito difícil de se aceitar, não é? Mas José não ficou amargurado com tudo aquilo que passou, porque ele buscou o Senhor e Deus cuidou dele. E a Bíblia diz, no versículo em Romanos 8, 28, assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, há um propósito de Deus, por mais que a gente não entenda. Por isso que o nosso versículo disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Ele perdoou aos seus irmãos e Deus o honrou e o fez prosperar, não é? Então, há alguém também que pagou tudo sem injusto, sofreu por amor a nós, sem ter feito nada. Sim, foi Jesus Cristo. Ele não cometeu pecado como nós cometemos. Ele não cometeu pecado, mas ele sabia que a vinda dele aqui na terra seria com um propósito muito grande. Ele teria que morrer na cruz para nos dar vida e vida em abundância. E para irmos ao céu, nós temos que passar pela cruz. Como é que está a sua vida? Você talvez não tenha sido próspero porque você não tem perdoado.
Não tem sido próspero porque você está amargurada. Não tem sido próspero porque você não está obedecendo a palavra de Deus. É mais fácil a gente fazer a nossa vontade do que a vontade de Deus. Então, se a gente não obedece ou não paga o preço, a gente vai sofrer até o fim. E a eternidade será pior sem Cristo. E a morte de Cristo nos veio trazer vida e vida em abundância. É só em Cristo que nós conseguimos vencer o mal. É só em Cristo que nós conseguimos perdoar. É só em Cristo que nós conseguimos amar as pessoas que nos ferem, que nos ofendem. É só através da cruz de Cristo, da morte de Cristo na cruz do Calvário. Não a cruz de madeira. Não, porque ali não está meu Jesus. Não o Cristo pendurado na cruz, porque ele não está mais na cruz. Ele está do seu lado. Ele está com você. Ele lhe vê, ele diz, eis que estou contigo todos os dias. Por isso ele não aceitar que adoremos o Cristo crucificado, porque ele não está no madeiro. Ele não aceita adoração dessa maneira. Ele está vivo, está presente em você, está presente aqui comigo. Ele está presente em qualquer lugar que nós vamos. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje você pode entregar a sua vida e dizer, Senhor Jesus, faça essa oração comigo e diga assim, Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, eu tenho feito tantas coisas erradas, me perdoa, apaga todo o meu passado, lava o meu coração com o teu sangue precioso, escreve o meu nome no livro da vida, me aceita como teu filho ou como tua filha. Me dê forças para eu te buscar e seguir contigo. Em nome de Jesus, me receba. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração do coração, saiba que neste momento o céu está em festa por você. Porque no céu há um livro muito grande no qual ele escreve o nome de todas as pessoas que deram a vida a Jesus. E o seu nome estando lá no livro da vida, a sua vida, o seu lugar está garantido no céu. Se você continua servindo ao Senhor e obedecendo, tenha essa convicção e certeza que o céu te espera. Por isso que não temos que ter medo da morte. Porque eu não tenho medo da morte, eu sei aonde eu vou. O céu me espera. E o que é que te espera depois da morte? Pensa. Ok? Que Deus te abençoe. Um beijo bem grande. Tchau. Tchau.